Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática segundo ano. Em matrizes e determinantes, hoje iremos fazer a correção da atividades ou de atividades sobre o estudo de matrizes. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, primeira questão sobre a atividade, ele pede para escrever a ordem de cada matriz. Então, a matriz A, eu tenho duas linhas e duas colunas, eu posso escrever assim, né? Matriz A, 2 por 2, duas linhas, duas colunas, né? Ou assim, né? Vou deixar dessa maneira aí. Aqui a matriz B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? 5 linhas por 1, 2, 3 colunas, né? 5 por 3. A matriz C eu tenho apenas uma linha por 1, 2, 3, 4 colunas, 4 colunas. A matriz D eu tenho 1, 2 linhas por 1, 2, 3, 4 colunas, né? 4 colunas. Então, na segunda questão, ele quer que ele dá a matriz A, que vai ser a primeira linha, segunda, terceira, e aqui as colunas, né? Qual é o valor do elemento? Aqui A1, né? Primeira linha, primeira coluna. Quem está na primeira linha, primeira coluna? 0. Então, vai ser o 0, né? Essa é a resposta, 0. Quem está na letra B, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, esse valor aqui, ó, 5,7. Quem está na letra C, na terceira linha, primeira coluna. Então, eu tenho terceira linha, primeira, segunda, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Vai ser π, né? E quem está na letra D, na segunda linha, quarta coluna. Então, segunda linha, quarta coluna. Primeira, segunda, terceira, quarta. Vai ser esse valor aqui, ó. Segunda linha, né? Primeira, segunda linha, quarta coluna. Quarta coluna é raiz de 7. Então, são esses os valores aí das linhas. Na terceira questão, ele pede para observar a tabela, né? Que aqui na tabela ele tem a quantidade de títulos de cinema lançados por gênero em 2014. Na primeira linha de animação, os lançamentos brasileiros são 4, os estrangeiros 18. De documentação, brasileiros são 36, os estrangeiros 5. De ficção, os brasileiros 74, os estrangeiros 250. O total, né, na quarta linha, nos brasileiros são 114 de todos os gêneros e os lançamentos estrangeiros de todos os gêneros são 273. Então, na letra A, ele pede para representar a tabela da matriz 4 por 2. Para representar essa tabela, eu vou chamar de matriz A, né? Eu vou definir a matriz com 4 linhas, 1, 2, 3, 4. A primeira linha é 4 e 18. 4 e 18. Segunda linha, 36 e 5. 36 e 5. Na terceira, 74 e 250, 74, 250. E na quarta linha, 114 e 273. Então, eu tenho a matriz aí. Ela é uma matriz que tem 4 linhas por 2 colunas, que foi o que ele pediu aqui, né? Aí, na letra B, ele pede para você definir o que tem na quarta linha, né? Quarta linha, primeira, segunda, terceira, quarta, né? Na quarta linha tem aí o total de títulos do cinema, né? Então vai ser o total, né, da quantidade de títulos do cinema lançado. Então, o total de títulos, né, do cinema lançado por gênero, né? Do cinema lançado por gênero. Aí depois ele pede na primeira coluna, a primeira coluna. Então, primeira coluna. Primeira coluna são os lançamentos brasileiros, né? Então, são os lançamentos, nesse caso aqui, ó, se você lançamentos brasileiros por gênero, né? Então, animação, documentação e ficção. Então, lançamentos brasileiros, né? Por gênero. No ano de 2014, né? Em 2014.
Aqui também em 2014. Bom, e depois ele quer os elementos da terceira linha, né? Terceira linha, primeira coluna. Então, terceira linha, primeira, segunda, terceira, primeira coluna vai ser ficção, né? Os lançamentos brasileiros de ficção, né? Então, vai ser lançamento brasileiro de ficção em 2014. Em 2014. Então, essa é a resolução dessa questão aí. Na quinta questão, ele pede para escrever a matriz A, que é chamado de IJ, ela vai ter duas linhas e duas colunas. Então, se é uma matriz que vai ter duas linhas e duas colunas, eu posso fazer assim. A primeira linha, primeira coluna, A primeira linha, segunda coluna. A segunda linha, primeira coluna, A segunda linha, segunda coluna. É a matriz 2 por 2. Então, nós iremos encontrar essa matriz utilizando esse conceito aqui, ó. Tal que A e J é o I menos J, a linha menos a coluna. Então, se eu tenho na letra A, né, A e J, que vai ser o I menos o J, e eu tenho a primeira linha, a primeira coluna, vai ser 1 menos 1. Esse 1 menos 1 vai dar 0. A primeira linha, a segunda coluna, vai ser 1 menos 2. É 1 menos 2, vai ser menos 1. Se eu tenho a segunda linha, a primeira coluna, vai ser 2 menos 1, que vai dar 1, que é o I menos o J, o I menos o J, né? A segunda linha, a segunda coluna é o 2 menos 2, que aqui vai dar 0. Então, eu tenho a matriz A, que vai ser definida como 0 e menos 1 na primeira linha, né? 0 e menos 1, na segunda linha 1 e 0. 1 e 0. Essa vai ser a matriz definida aí na letra A. Na letra B, ele quer uma matriz 2 por 3, ou seja, uma matriz B que tem duas linhas. Então, eu tenho B, primeira linha, primeira coluna, B, primeira linha, segunda, B, primeira linha, terceira coluna, que são 3 colunas. E eu tenho B, segunda linha, primeira, B, segunda linha, segunda, B, segunda linha, terceira. Então, nós iremos encontrar essa matriz, né, utilizando essa condição aqui, ó. B e J, linha e coluna, vai ser igual à soma da linha mais a coluna elevado ao quadrado. Então, eu tenho assim, B1 vai ser 1 mais 1 elevado ao quadrado. 1 mais 1 é 2, né? Ao quadrado vai dar 4. 2 vezes 2 é 4. B12 vai ser 1 mais 2, 1 mais 2, né, elevado ao quadrado. Eu tenho, vai dar 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. B13, então eu tenho 1 mais 3 elevado ao quadrado, que vai dar 1 mais 3 é 4 ao quadrado, que vai ser igual a 16, né? E aí eu tenho na segunda linha, B21. Então, vai ser 2 mais 1 elevado ao quadrado, que vai ser 3 ao quadrado, que também dá 9. B22, então eu tenho 2 mais 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. 4 ao quadrado vai dar 16. Eu tenho B23, né? 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Vai ser 2 mais 3 elevado ao quadrado, é 5 ao quadrado, que vai dar 25. Então, essa matriz B aqui, ela é formada por, primeira linha, 4, 9, 16, né? Então, vai ser 4, 9, 16. Na segunda linha, 9, 16 e 25. 9, 16 e 25. E aí, encontramos a matriz B, né? A matriz B. Então, iremos lá para a letra C dessa atividade, né? Letra C da atividade, que ele quer que construa a matriz C e J com essas condições, de uma linha e 4 colunas, né? 1, 4. Então, eu tenho C e J, aliás, C que vai ser C, primeira linha, primeira coluna, C, primeira linha, segunda, C, primeira linha, terceira, C, primeira linha, quarta, né? 4 colunas. Então, eu tenho essa. Então, eu vou utilizar primeira linha, primeira coluna, 1, 1, quando for par, quando J for par. J aqui é ímpar. Se é ímpar, nós vamos utilizar isso aqui, ó.
Seno de π vezes j dividido por 2. Então, eu vou ter seno de π vezes j. Quem é j aqui? 1, né? Dividido por 2. Então, eu tenho seno de 1 vezes π é π, de π sobre 2. Seno de 90 vai ser 1. Então, o primeiro C1 vai ser esse valor. C12, ele vai ser, quando for j for par, nós vamos ter cosseno de π vezes j. Então, eu tenho cosseno de π vezes j, quem é j? 2 dividido por 2, né? Ou por 3, aliás. Então, eu tenho 3π, 2π sobre 3, né? 2π sobre 3 é a mesma coisa que 60, né? 60, só que está no segundo quadrante, é negativo. Então, vai ser menos 1/2. Cosseno de π sobre 3 é 1/2. Como está no segundo quadrante, é negativo. Então, menos 1/2. Aí eu tenho C, 1/3, né? C 1/3 de novo. Aí, como é ímpar, se é ímpar, eu vou pegar o valor de J. Então, é seno de π vezes 3 dividido por 2, né? Então, eu tenho seno de 3π sobre 2, a mesma coisa seno de 270, vai ser menos 1. E aí eu tenho o cosseno, o C, 1/4, que como o 4 aqui é par, então se é par eu vou utilizar cosseno de π, j por 3. Então, cosseno de π, né? Como é par, o 4 aqui é par, então é cosseno aqui é par, então é cosseno de πj sobre 3. Então, cosseno de π vezes o valor de j, que é 4, sobre 3, né? Então, eu tenho 4π sobre 3. Aqui, cosseno de 4π sobre 3. 4π sobre 3 é como se ele tivesse no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, ele também é negativo, então vai ser menos 1/2. Então, nós temos esses resultados aí referente à matriz C, né? A matriz C vai ser de primeiro elemento 1, né? Segundo, menos 1/2. Terceiro, menos 1. E quarto, menos 1/2. Então, essa é a matriz C aí definida. Na matriz D, 3 linhas e 2 colunas. Então, D ela vai ser dada por 3 linhas, vai ser D11, D12. Tem 2 colunas, D21, D22, D31, D32. E a quarta linha vai ser D4 linha primeira coluna, D4 linha segunda coluna. Ele vai ter 3 linhas e 2 colunas, 3 não 4, são 3 linhas, né, e 2 colunas. Então, nós temos esse valor aí. E aí, ele vai definir da seguinte maneira, para encontrarmos o valor de D, né? Então, ele diz que se I for igual a J. Então, se observe aqui D1, o I é igual a J, 1 é igual a 1. Então, vai ser o valor de I. Quem é o valor de I? 1, né? Aqui eu tenho 2, 1, 2, né? Segunda linha. Quando I for diferente de J, eu vou pegar I mais J. Então, como aqui são diferentes, é 1 mais 2, vai dar 3, né? Aí eu tenho D2, 1 e D2, 2. Como eles são diferentes, eu vou somar 2 mais 1, vai dar 3. Como eles são iguais, vai dar o I, né? Vai dar o próprio I. Aqui eu tenho D3, 1. São diferentes, 3 mais 1 vai dar 4. E D3, 2 vai ser diferente, 3 mais 2 vai dar 5. Então, eu tenho na primeira linha 1 e 3, né? 1 e 3. Na segunda linha, 3 e 2, 3 e 2. Na terceira linha, 4 e 5. Aí, eu encontrei essa matriz D aí. E na sexta questão, eu resolvo as questões. Qual é a ordem de uma matriz que tem 7 elementos? Como 7 é ímpar, só tem 2 condições. 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ela pode ser 7 por 1 ou 1 por 7, né? Só tem essa condição. Ou ter 7 linhas e uma coluna, ou ter uma linha e 7 colunas, né? Quando é uma matriz que tem 20 elementos, 20 é par. Se é par, nós vamos achar os divisores, né? Os divisores de 20. Então, 20 dá para ser dividido por 2, que vai dar 10, fatorando, né? Por 2, que vai dar 5, por 5, que vai dar 1.
E aí, para mim achar os divisores, eu ponho um aqui e faço 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, né? 5 vezes 2 é 10, já está aqui, 5 vezes 4 é 20. Então, os divisores vai ser 1, 2, 4, 5, 10 e 20, né? Se eu pegar 1 vezes 20 é 20, então eu posso pegar 1 vezes 20, ou, né, vírgula, ou 20 vezes 1, né? 2 vezes 10 também não vai dar 20, então pode ser 2 vezes 10, né, e 10 vezes 2. Ou se eu pegar 4 vezes 5 também não vai dar 20, 4 vezes 5 vai dar 20. Então eu posso pegar 4 vezes 5 e 5 vezes 4. Então pode ser essa daí, uma matriz que tem uma linha 20 colunas, ou 20 linhas e uma coluna, 2 linhas e 10 colunas, ou 10 linhas e 2 colunas, 4 linhas e 5 colunas, ou 5 linhas e 4 colunas. Essas são as respostas. Ficamos por aqui, até a próxima aula.